Fala, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Hoje irei tratar de um tema bem interessante e popular no mundo dos investimentos aqui no Brasil: os fundos imobiliários. Afinal, o que são esses fundos imobiliários? Bom, basicamente, os fundos imobiliários são uma forma de investimento coletivo em que o dinheiro dos investidores é aplicado em ativos de natureza imobiliária, seja um ativo físico, como um imóvel, ou um ativo no formato de papel, lastreado com a natureza imobiliária, como por exemplo um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário. Basicamente, você compra uma cota de um fundo e a partir disso você se torna sócio daquele fundo. E aquele fundo, por exemplo, pode gerir shoppings e receber aluguéis daqueles shoppings. E você vai receber um rendimento mensal proporcional ao número de cotas que você tem daquele fundo. Um pouco da história dos fundos imobiliários. Bom, os fundos, tecnicamente, surgiram em 1993, com a promulgação da Lei 8668, mas só ganharam popularidade de verdade e tração na última década, a partir de 2010 até os dias atuais. Em 2010, para vocês terem ideia, haviam cerca de 50 fundos imobiliários diferentes. Atualmente já ultrapassam mais de 400. Isso mostra como esse mercado dos fundos imobiliários está crescendo bastante no Brasil. E atualmente eles movimentam bilhões de reais por mês. Nesse gráfico vocês conseguem ver o número de investidores individuais em FIIs. Em dezembro de 2010, por exemplo, haviam apenas 21 mil investidores, sendo que o dado mais recente que eu consegui, de julho de 2024, esse número já ultrapassa 2,7 milhões de investidores individuais. Mostra como esse mercado está crescendo e se tornando cada vez mais maduro. Agora, pessoal, vou falar um pouco sobre os tipos de fundos imobiliários. Talvez vocês já tenham visto fundos que apareceram aí em vídeos do YouTube ou em notícias, mas não saibam bem o que eles significam nessas categorias, e hoje eu vou explicar melhor. Então, basicamente, os fundos imobiliários se dividem em quatro tipos. O primeiro é o fundo de tijolo, que ele investe em imóveis físicos, como os shoppings, galpões logísticos, e geram rendas com aluguéis. O segundo tipo são os fundos de desenvolvimento. Eles investem em projetos imobiliários, como construção de prédios, e essa construção de prédios tem o intuito de colocá-los ou para venda ou para aluguel. Já o terceiro tipo, os fundos de papel, investem em papéis ligados ao mercado imobiliário, como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E por último, os fundos híbridos, como o próprio nome já diz, eles mesclam diferentes estratégias, investindo tanto em imóveis físicos quanto em papéis. Uma coisa muito interessante também e falada nos noticiários bastante sobre o mercado de fundo imobiliário é o IFIX. Basicamente, o IFIX é o índice de fundo imobiliário e ele é composto por cotas de fundos negociados no mercado de bolsa e balcão da B3. A B3, para quem não sabe, é a bolsa brasileira, a bolsa de valores brasileira. Esse índice é formado por uma carteira teórica de ativos e ela é elaborada de acordo com critérios pré-estabelecidos. Funciona parecido com o Ibovespa, só que o Ibovespa está ligado à carteira teórica de ações da Bolsa Brasileira. Nesse gráfico aqui que eu retirei do site Mais Retorno, mostra um pouco o desempenho da rentabilidade do IFIX, desde janeiro de 2022 até a atualidade. E uma coisa interessante sobre o IFIX é que ele é um índice de retorno total. O que significa isso? Significa que ele leva, além em consideração da valorização da cota, também o reinvestimento dos seus dividendos. Entendeu?
Agora, pessoal, vou falar sobre as vantagens dos fundos imobiliários. A primeira vantagem é o preço acessível. Para vocês terem ideia, a partir de R$ 10 você já pode investir em uma cota de fundo imobiliário. Inclusive, existem fundos que custam até um pouco menos de R$ 10. E outra forma de categorizar os fundos imobiliários é chamá-los de ou base 10 ou base 100. Base 10 significa que a cota vale por volta de R$ 10 e base 100 a cota vale por volta de R$ 100. Esse preço acessível explica também por que o mercado de fundos imobiliários está crescendo tanto no Brasil. Outra vantagem interessante é a renda passiva mensal, porque de acordo com a lei, os gestores dos fundos, né, administradores, eles são obrigados a destinar 95% dos lucros semestralmente, coletados semestralmente. Só que eles acabam dividindo esses lucros, né, entregando esses lucros para os cotistas de forma mensal, na maioria das vezes. Outra vantagem bem interessante é a diversificação, porque, por exemplo, quando você compra determinado fundo, por exemplo, um fundo de tijolo que investe em shoppings, ele não investe apenas em um shopping, ele investe em vários, além de investir em outros tipos de imóveis também. Isso gera uma diversificação maior e acaba diluindo um pouco do risco. Outra vantagem muito interessante é a isenção de imposto de renda no rendimento para a pessoa física. Isso significa que o dividendo que você recebe, ou seja, o aluguel que você recebe de uma cota de fundo imobiliário, não tem imposto de renda sobre essa cota. Mas é bom lembrar que existe o imposto de renda no caso da venda da cota com valorização. E nesse caso é 20% de imposto de renda sobre esse lucro que você obter. Agora vamos falar sobre uma parte importante também, que são os riscos e cuidados. Um dos riscos envolvidos nos fundos imobiliários é a questão da vacância, que é basicamente o risco do imóvel ficar desocupado. Isso vai comprometer os aluguéis e, consequentemente, vai comprometer a distribuição de lucros para os cotistas. Outro risco envolvido também são as oscilações do mercado, seja por fatores nacionais ou por fatores internacionais. Além disso, existe o risco e o cuidado envolvido na questão da gestão do fundo. Saber se o fundo está sendo gerido por uma administração boa, confiável e com histórico de credibilidade. Então, pessoal, esse foi um resuminho sobre fundos imobiliários. Gostaria de saber o que vocês acharam da apresentação, se deu para tirar as dúvidas. O meu intuito com esse vídeo foi trazer um panorama geral assim desse mercado de fundos imobiliários e mostrar para vocês mais um pouco como é que funciona essa parte da Bolsa Brasileira. Lembrando, é importante frisar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O vídeo foi criado apenas com caráter educativo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.